apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Meus irmãos, a paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Câncio, esse é o canal Casal 7. Se você está chegando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o teu joinha, ativando o sininho, para sempre quando nós postarmos vídeo novo, já chegar direto aí no seu celular. Nossa alegria é poder compartilhar com vocês boas novas, coisas que vão agregar na nossa vida espiritual. O irmão Cláudio Marsola, irmão, apregoou uma coisa muito importante em um dos cultos que ele atendeu, que foi transmitido para todo o Brasil. Porém, em algumas regiões, nós não sabemos se isso realmente veio acontecer. Então primeiro nós vamos assistir esse vídeo do irmão Cláudio Marsola passando essa parte para a Irmandade, e depois nós vamos dar algum comentário. Mas assista esse vídeo até o final, é muito importante que você assista até o final, certo? Apresenta parente. Às vezes ele mesmo não apresenta, mas ele trabalha o outro. Apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Os irmãos sabem que todo parto, com licença as irmãs, todo parto tem a sua dor e tem o seu sofrimento, todos. Mas quem um pai, uma família que quer fazer nascer no ministério alguém da sua família, é como um parto. Você vai ter as dores do parto. Como seria? Depois que aquele rapaz ou aquele jovem ou aquele filho ou aquele neto está no ministério, ele apronta. Você vai ter a dor do parto. Você não fez nascer? Agora você precisa cuidar. Ele está dando problema, vai cuidar. Senão respinga em ti. Senão quem vai de água abaixo é o teu nome. Senhor Jesus, ou melhor, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não participe dos pecados alheios, conserva-te primeiramente puro e não imponha como é que fala? E não imponha precipitada a mão sobre alguém para ordenar algum ministério. Não participe dos pecados alheios, conserva-te puro. Você quer apresentar o teu filho? Vem falar comigo. Eu não estou nessa parte. Ah, irmão, você apresenta, é muito amigo meu, aquele menino meu. Você quer que eu apresente? Eu não vou tomar parte nisso aí. Você quer apresentar, apresenta. Vai com outro, foi com outro, apresenta uma coisa que Deus não quis, ou que Deus não quer. E a pessoa começa a trabalhar na obra. O que acontece? Não tem dom. Marca isso aí que vocês vão encontrar. Está na obra. Não tem dom, não tem virtude, não é humilde, não tem o que fazer, não tem o que pregar, culto que ele atende é vazio, não aparece milagre, não vê as obras de Deus. Tem, é só põe um encarregado de orquestra que não entende de música e que não tem amor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Põe um diácono, é a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Irmãos, belas palavras do irmão Cláudio Marsola para toda a Irmandade, para todo o ministério. Eu queria que vocês participassem desse vídeo comigo. Se realmente isso que o irmão Cláudio Marsola apregoou veio acontecer na sua região, comente aqui embaixo do vídeo. Aqui aconteceu realmente isso.
Agora, se aconteceu ao contrário disso, vocês também comentem aqui embaixo. Sabemos que nos últimos tempos que estamos vivendo aqui na Terra, existem pessoas que querem se introduzir ao ministério. E muitas das vezes, por ter uma boa condição financeira, acaba enganando alguns irmãos, por às vezes não enxergar o intuito do mesmo a respeito de querer forçar ter alguma coisa que não é a sua vocação. Tem pessoas que dificultam as coisas para alguns irmãos do ministério e leva a solução, como um vendedor. Ele leva a dificuldade e depois aparece com a solução para tentar chegar aonde ele quer chegar, ou seja, no ministério. Em muitos lugares tem irmãos. Isso aqui não é uma crítica, irmãos. Isso aqui, no final, vocês vão entender tudo aquilo que eu quero trazer a todos vocês através desse vídeo. Existem pessoas que introduzem amigos, como o irmão Cláudio falou, parentes, introduzem pessoas que às vezes favorece ele em alguma parte financeira. Existe tudo isso, como o irmão Cláudio falou. Porém, quem sai no prejuízo com tudo isso é a irmandade, que sofre. Porque nós sabemos assim, irmãos, se eu não tenho a vocação, se eu não tenho se eu não sou pintor, não tem como colocar eu para pintar uma casa. Se eu não sou construtor, não tem como colocar eu para construir uma casa. Então, tudo tem que ser movido. Isso trazendo para a parte material, mas na parte espiritual, tudo tem que ser movido por Deus, revelado por Deus. E muitos lugares estão colocando irmãos do ministério que não têm a vocação para estar naquele posto. E a irmandade está sofrendo. E a irmandade está padecendo. E às vezes esta pessoa que foi colocada, que não é a vocação dela, tem medo de entregar o ministério, com medo de sofrer algum dano pela parte de Deus, e acaba trazendo prejuízo espiritual para a igreja. Eu creio assim, isso é a minha opinião. Se a pessoa não tem a vocação e é colocado para trabalhar numa parte espiritual e não é a vocação dela, aquilo não é a vocação dela, eu acho que é mais fácil Deus cobrar de ela trazer prejuízo para a igreja do que ela reconhecer que aquilo não é a vocação dela e dispor o ministério para outro. Essa é a minha opinião. Cada um tem uma opinião. Vocês comentem embaixo aí a opinião de vocês a respeito disso também. Meus irmãos, e existem regiões que estão sofrendo, irmandades que estão padecendo, cidade com mais de 300 mil habitantes, com 300 irmãos, 300 fiéis. Aí fala assim, não, mas lá é muito difícil, o povo é muito tradicionalista, o povo é difícil de se converter. Mas se for pegar as outras igrejas, igual a Assembleia de Deus, é um absurdo comparar os números de membros da congregação e membros da Assembleia na mesma região, na mesma cidade. Se fosse difícil a pessoa se converter, então também não teria assembleiano em determinadas regiões. Alguns irmãos do Braz são designados a atender reuniões em outros estados, porém eles não conseguem ver o que está acontecendo realmente por trás daquela região. Porque quando ele se reúne numa reunião ministerial, o irmão passa os conselhos, passa ali os ensinamentos, mas não convive junto ao ministério, junto à irmandade. Eles terminam a reunião, voltam embora. Às vezes não sabem se realmente estão cumprindo com aquele ministério. Algumas regiões dos anciãos mais velhos são ditadores. Eles ditam a regra em cima dos anciões com menos tempo de ministério, em cima dos cooperadores, e os cooperadores e os anciãos têm que obedecer aquilo. Então qual é o correto? Isso aqui é até um apelo para os irmãos do Braz, para os irmãos que atendem a obra de Deus em outros estados aí, que tem uma visão espiritual a respeito da congregação. Vão atender as reuniões e procura conversar com a irmandade. Procura saber da irmandade o problema daquela região. Porque a irmandade vai realmente falar o que está acontecendo. O ministério às vezes esconde com medo de ter alguma punição por parte do ancião mais velho, que pode ser um ditador, que dita
o que deve ser feito, que dita o que deve acontecer naquela região. Os cultos online, irmãos, os cultos online foi muito bom, porque muitos irmãos em muitas regiões apregoavam ensinamentos de si próprio e jogava a culpa no Braz. E muitas coisas foram desmascaradas em algumas regiões e algumas cidades. Isso não é uma crítica, isso é uma verdade. E como o irmão Cláudio mencionou, os irmãos que são do ministério, os anciães, devem orar, devem buscar de Deus a revelação, porque o Senhor não erra. O Senhor não erra. E a Irmandade precisa ter pão nas igrejas. Aí falam assim, as igrejas estão vaziando, não estão, depois da pandemia muita gente não voltou para a igreja. Por quê? Porque ninguém, irmãos, quer chegar na sua casa, se trocar, tomar um banho, pegar o seu carro, se locomover até uma igreja para chegar lá e voltar pior do que se tivesse ficado em casa. Muitas pessoas ficam nos cultos online. Muitas pessoas desanimaram por falta de pão. Então, se nós somos colocados no ministério e esse ministério não é a nossa vocação, nós devemos abrir o caminho para aquele que tem a vocação, para aquele que tem o dom de Deus. E outra coisa mais, todos que são introduzidos pela mão do homem dá prejuízo para a obra de Deus, dá prejuízo para a Irmandade, dá prejuízo em diversos setores. Existem homens amantes de si mesmo, como está escrito na palavra. E agora nos últimos tempos está cada vez pior. Através desse vídeo, queremos fazer um apelo aos irmãos que atendem reunião, os irmãos do Braz, os irmãos que atendem reunião em outras regiões que estão com problema. Procura saber da Irmandade o que está acontecendo nos locais. Procura conversar com a Irmandade, que às vezes vocês vão nas reuniões, conversa com o ministério daquela região, daquela cidade, e às vezes não sabe realmente o que está acontecendo. Existe povo sofrendo, existe povo padecendo, existe povo desanimando por culpa de alguém que quer trazer a Irmandade na palma da mão e fazer aquilo que ele quer, não aquilo que Deus requer para a igreja. E muitas pessoas estão se perdendo, muitos estão abandonando a fé e indo para outros caminhos. E daí vão culpar, não, é porque o povo não é crente, o povo não vai para a igreja porque o povo não é crente. Não, às vezes a tua igreja está vazia por culpa tua, por culpa que você não tem pão na sua boca para alimentar a igreja. Então esse vídeo é um vídeo bastante apelativo, irmãos, para os irmãos abrir um pouquinho os olhos dos irmãos e querer resolver os problemas realmente que estão acontecendo. Deixa aí no comentário abaixo desse vídeo, compartilha esse vídeo com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu vizinho, com os irmãos do ministério da sua cidade, para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas, para que os irmãos que atendem reuniões em diversas regiões comecem a conversar, a ter proximidade com a Irmandade para realmente resolver o problema daquela região, daquele local. Deus abençoe a todos vocês, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.